vocês aí estarem curtindo, estarem compartilhando e estarem se inscrevendo no canal Informação News aí, que agora nós vamos estar fazendo trazendo todos os vídeos do julgamento aí da Boate Kiss aí para quem não é do estado e para quem é do estado se manter informado aí. Okay? Então, ele gostaria de que houvesse um revezamento de bancadas, quer dizer, que amanhã que fôssemos fazendo um círculo e tal. Concordo. Por quê, doutor? Vamos facilitar as coisas. Não, mas nós já estamos aqui com todos os livros, com tudo aqui, não sei para que isso aí, tia. Tá ótimo, tá todo mundo bem instalado. Eu acho que isso aí é... Como assim, revezamento da bancada? Trocar, cada dia trocar, eu ir para um canto assim, que nem um índio, assim, indo para lá que nem um nômade. Não, excelência, nós estamos bem aqui. Eu acho que isso aí não é necessário. Ao menos eu não concordo. Doutor, posso fazer requerimento para o senhor? E esse digno juízo tem sido bastante democrático nas decisões. Eu acho que isso é importante que no Tribunal do Júri, sobretudo no Tribunal do Júri, que é um tribunal democrático. E ontem, Vossa Excelência, partindo do diálogo, partindo da alternância, optando pelo sorteio, sobretudo para estabelecer uma igualdade de condições a todos aqueles que estão fazendo o trabalho. Então, nessa esteira... Só um segundo, um por vez. Obrigado, doutor. Nesse aspecto, portanto, e eu quero falar de mim, ontem eu tive dificuldade de perguntar, porque eu preciso do meu computador, são várias informações, é um processo complexo. E eu não consegui, o doutor Jader teve que ir ao lado do senhor, tendo em vista a dificuldade. Então, para que todos possam ter essa possibilidade de, com o computador, com as anotações, com o processo, terem uma possibilidade de visualizar a vítima, a testemunha, e conseguir fazer as perguntas com o seu material, eu não vejo problema em Vossa Excelência manter aquilo que tem feito de uma forma tão importante para o Tribunal do Júri, que é a alternância. Então, eu venho fazer esse requerimento, doutor, sobretudo porque entendo que todos os colegas também possam passar por todos os lugares, enfim, porque eu entendo que, vendo o que a gente passou ontem, eu entendo que é importante. Então, fica como requerimento, sempre levando em consideração que esse digno juízo tem adotado essa forma para que todo mundo possa estabelecer em igual condições a plenitude de defesa que, ao fim e ao cabo, é o que o Tribunal do Júri está baseado. Então, é como requerimento, excelência. Mas, doutor Leonardo, só me convença de por que outros lugares seriam melhores para essa exibição e tal. Estou aberto a ser convencido. Certo. Mesmo. Não é... O material, por exemplo, ontem eu não conseguia ver a vítima, né? Para mim isso é importante. Pela minha forma... Eu só gostaria de terminar aqui, doutor. A minha forma de perguntar, eu acho que é importante que eu possa ter o contato com a vítima, olhando no meu computador. Eu tive uma dificuldade ontem, e é por isso que eu estou requerendo a Vossa Excelência. Então, claro que eu só vamos posso fazer falar o seguinte, sobre a experiência então, que eu estou tendo aqui. Vamos adotar a seguinte decisão, nem sempre ao mar, nem sempre à terra, que é o seguinte, eu vou fazer uma divisão, eu confesso, mas digo isso com todo respeito, que olhando o tamanho desse processo, em alguma medida surpreende que estejamos discutindo isso. Né? Eu acho que nós temos que, digamos assim, reverenciar a complexidade do caso e tratar as questões complexas que vão gerar dissensões e divergências quando elas surgirem. Esse, por assim dizer, artificialismo na criação de causos só gera problemas, discussões, etc. E perda de energia, né? Porque cada qual tem a sua. Mas tudo bem, não há problema. É um requerimento que essa questão de olhar para a vítima não deixa de ser relevante ou para quem está ouvindo, e eu vou respeitar isso. Façamos o seguinte, se o doutor Mário não se opuser, eu posso ter me equivocado, mas eu percebi um aceno quase que positivo, um maneio de cabeça nisso, mas a gente poderia dividir, então, o pessoal daqui, as bancadas daqui, as bancadas dali, e aí até para evitar um rodízio que seja assim, a critério das defesas, o doutor Jean se acerte com a doutora Tatiana e o doutor Mário se acerte com o senhor, o doutor já. Amanhã, de repente, doutor Bruno, doutor Mário e os demais sentam onde está o senhor e vocês e os senhores aqui na frente.
a oscilação é assim. Se a doutora Tatiana disser, para mim está bem onde eu estou, não preciso trocar com o doutor Jean, ela fica onde está, não precisa mudar. E aí a gente não faz um rodízio que permita que cada defesa ocupe os 4 lugares, que é o que o senhor quer. Não interdita o rodízio, que faria com que as defesas ocupassem sempre um lugar, que é o doutor Jean, e alcançamos o meio termo. Cada defesa vai ocupar 2 lugares, se assim desejar. Tá? E assim fica resolvida a questão. O doutor Davi tinha dito que queria fazer uma breve mesmo referência, e já podemos ir encaminhando a vítima. Né? Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Só em nome da verdade, o Ministério Público quer só esclarecer, se desculpando já com a doutora Tatiana Borsa, no sentido de que a juntada que foi feita não partiu da bancada da defesa do acusado Marcelo, e sim da bancada do acusado Mauro. Como houve um volume, doutora Tatiana, muito grande de juntadas no último momento, na sexta-feira, nós tivemos que examinar pilhas de material. Houve essa... Pensamos que fosse da senhora essa juntada. Então, o Ministério Público faz esse registro para que não fique nenhum tipo de mal-entendido. Na verdade, a juntada, que foi referida pela minha colega, ela partiu, na verdade, da defesa do acusado Mauro. Obrigada, doutor. Perfeito, feito o registro, vamos aguardar a chegada da vítima para começarmos a trabalhar. Assina aqui? Bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor, por favor? Emanuel de Almeida Pastel. A sua idade, senhor Emanuel? 27 anos. Nós estamos aqui tratando o julgamento do caso da Boate Kiss. Temos 4 acusados: Elisandro Spor, Luciano Bonilha Leão, Mauro Hoffman e Marcelo de Jesus dos Santos. Conhece algum deles? Nenhum. O senhor era frequentador da Boate Kiss? Não era. Esse dia em que os fatos ocorreram foi a primeira vez que o senhor lá esteve? A primeira vez. Me conta como foi, por gentileza, desde o horário que chegou lá. Faça um relato livre, por favor. Certo. Eu estudava em Porto Alegre, na URGS, meu irmão gêmeo na UFSM. E nós fazemos aniversário dia 29 de janeiro. Então eu fui para a cidade de Santa Maria para nós passarmos o nosso aniversário juntos. Então nós fomos com os colegas deles para a casa noturna, para Kiss, na noite do dia 26, para comemorarmos o nosso aniversário. Era a primeira vez que eu estava lá, o meu irmão ele já tinha frequentado algumas vezes. Uns 15 minutos antes do início do incêndio, foi por volta das 13h20 da madrugada, muitos dos colegas dele saíram, e das colegas também. Então, praticamente, só estava eu, ele, a namorada dele, a ex-namorada dele e a cunhada dele. E uma menina também estava comigo. Então, qual o detalhe do relato? Todo o relato? Todo o relato, por favor, fale livremente. Tá, perfeito. Nós estávamos no bar superior, perto da saída de emergência, muito próximos. No início, nós estávamos ali no bar, começou um certo tumulto, mas da nossa posição nós não tínhamos visão do palco e nem da pista. Então começou um tumulto e surgiu algum boato que era briga. Então nós nos escoramos no bar para permitir que as pessoas passassem. As pessoas começaram a passar, passado alguns 30 segundos, muito pouco tempo, nós tivemos visualização já da fumaça. E eu me lembro de ver a fumaça, eu me recordo, e aí eu me lembro que eu até achei curioso que eu tinha percepção que ela estava subindo do piso para o teto. A coloração da fumaça, o senhor... Cinza. Cinza. Aquela ali que eu visualizei era cinza. Tá bem, pode Ela estava na parede e tinha iluminação ali, exatamente. Então, nós visualizamos que era uma fumaça, então era incêndio. Então, nós começamos, eu, meu irmão e as gurias, a se locomover em direção à porta principal, porta de saída de emergência. Começou o tumulto, as pessoas começaram a se chocar, e ainda durante esse momento estava acontecendo a iluminação e a música de fundo. As pessoas começaram a se apertar e virou um tumulto. Desse tumulto eu me desencontrei do meu irmão, ele seguiu pela direção no sentido esquerdo de quem está saindo, ele foi com as gurias, e eu fui no sentido direito.
Nisso, de repente, teve um aumento significativo da presença de fumaça na camada respirável e de temperatura também, numa situação insuportável. Nesse momento, as pessoas, então, entraram em estado de pânico, começaram a se atropelar, se puxar, se empurrar. Só um segundo. O senhor consegue estimar, digamos, do primeiro momento em que lhe pareceu tratar-se de uma briga até esse momento em que as coisas se intensificaram, saberia precisar quantos minutos se passaram? A precisão não, mas a ordem de grandeza não passa de 1 minuto e meio. Certo. Essa ordem de grandeza. seguir. Então, dessa situação, quando teve a presença de fumaça e aumento de temperatura, as pessoas entraram em estado de pânico. E, logo em seguida, uns 30 segundos mais para frente, a iluminação apagou, ficou tudo escuro, e o som também. Então, nessa situação, se agravou mais ainda. Então, as pessoas já estavam em estado de pânico, ficou uma situação terrível. Realmente foi horrível. Então, eu me lembro de estar indo em direção à saída de emergência, eu me desencontrei da guria que estava comigo, que era a Lana Villers. Aí, eu puxei meu celular para iluminar o chão, porque estava realmente muito escuro, não teve a iluminação de emergência não funcionou. E eu também não conhecia a casa noturna, e eu me lembro de ter procurado pelas placas de fotoluminescentes e eu não identifiquei nenhuma. Eu não visualizei. Então, eu só tinha o sentido da saída de emergência, mas eu não tinha o conhecimento da rota. Então, por isso que eu puxei meu celular para iluminar o chão. Ter uma iluminação. Nesse momento, quando eu puxei meu celular, bateram em mim, meu celular caiu no chão, e eu me abaixei para pegar meu celular, bateram em mim, novamente eu caí no chão. E aí eu me lembro de memória do chão que por ali estava realmente muito fresco e muito bom. Mas mesmo assim eu fiz um esforço para levantar e eu fui indo em direção à saída de emergência. Eu não fui diretamente, eu não fui pela porta, tinha um hall de entrada, né? Eu só queria que o senhor repetisse isso, porque talvez seja uma questão técnica importante. Na parte de baixo, ao resto do chão, digamos assim, a sensação era de... Estava um frescor em relação em cima. Era mais fácil respirar, digamos assim. Não sei se respirar, me lembro só de estar... Tinha um frescor. A temperatura mais baixa, isso, então. Vamos mais baixa. Perfeito. Exato. Pode seguir. Mas, imediatamente, quando se levanta, já tinha a respiração da fumaça. Eu me lembro que eu respirava fumaça, particularmente. E quente. E realmente estava muito quente. Então, eu me levantei para continuar a saída, a evasão. E eu também me lembro que eu sentia algumas coisas quentes, para mim eram frias. E eu me lembro que estavam pingando em mim algumas coisas. E eu pensei, os chuveiros automáticos estão funcionando na minha cabeça. Só que não era alguma coisa quente pingando em mim, me queimando, gotejando em mim. Aí então eu saí pela porta lateral direita. E aí eu fui para a rua. Aí eu saí. Nessa sua saída, o senhor se deparou com algum obstáculo físico? Não. Como eu saí pela lateral direita, eu não me lembro de ter me deparado com nenhum obstáculo físico. Continue me falando a partir do momento que o senhor chega do lado de fora. Tinha gente? Como que foi? Quando eu saí pelo lado de fora, eu me lembro de não estar o corpo de bombeiros, não ter nenhuma movimentação significativa na frente. Inclusive, eu me lembro de ter pedido ajuda por uma pessoa que estava ali com o carro estacionado. Aí eu pedi, deu um incêndio, tu precisa nos levar para o hospital. E aí ele estava curioso, como provavelmente foi no início, ele estava curioso, ele não me atendeu esse meu pedido. Então eu desci a rua e fui até um estacionamento. Não o estacionamento do Carrefour, estacionamento mais abaixo. E disse a mesma coisa. Aconteceu um incêndio na Kiss, a gente precisa de ajuda, estou machucado e tem outras pessoas. Mesmo assim, eu não fui atendido. Então eu comecei a retornar para a boate, porque eu escutei algumas sirenes chegando. Quando eu estava subindo pela rua, nisso estava descendo um rapaz muito machucado. Ele estava com queimaduras sérias no rosto, na bochecha, eu me lembro. E nisso estava subindo uma viatura da Brigada Militar. Então eu coloquei o rapaz dentro do carro e também entrei dentro do carro e solicitei para a polícia nos levar para o hospital. Das pessoas que estavam com o senhor ali, houve falecimentos? Sim, a menina que estava comigo, a Lana Villers. Como chama? A Lana Villers. Ela tinha quantos anos? Eu conheci ela na noite, não sei. Ela estava consigo no sentido de que tinham ficado, é isso? Ou era uma amiga? Não, ela estava conversando com ela que ela era colega de quarto de uma colega do meu irmão.
Então ela foi junto para a noite para comemorar o aniversário nosso e da colega que ela também estava fazendo junto conosco. Então nós nos conhecemos ali. Uhum. Para o senhor, o que sucedeu em termos de consequências do episódio? Eu estou falando do ponto de vista físico, por enquanto. Físico, eu fiquei hospitalizado, né? Fui entubado, mas de forma crônica eu tenho algumas cicatrizes de queimaduras que eu tive no braço, de 3º e 2º grau. E também fiquei com bronquiolite, uma doença pulmonar crônica, uma sensibilidade no pulmão. Me diga uma coisa, Emanuel. Do que o senhor relatou, digamos, é possível dizer que o senhor foi uma das primeiras pessoas a sair da boate, se bem entendi ou não? O senhor falou que quando saiu ainda não tinha movimento ou... Eu não sei dizer das primeiras, mas eu com certeza eu saí antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Uhum. Que escutei falar, não sei se é verídico ou não, que os bombeiros chegaram em 7 minutos nesse período, desde o início do incêndio, ou em até 7 minutos. Então, com certeza eu saí antes deste momento. A minha estimativa, uma opinião que eu tenho, não tenho certeza, que eu demorei mais ou menos 3 minutos e meio a 4 para sair, desde o início do incêndio. E psicologicamente, como que a sua vida se desenrolou a partir disso? Até 2 semanas depois do incêndio, eu tive um pouquinho de síndrome do pânico, mas depois tudo estabilizou, tudo foi normal. Não tenho nenhum problema disso. Seu irmão? Meu irmão está bem também. Ele ficou um pouco só mais agravado no pulmão, que ele tinha bronquite, e aí como ele respirou mais fumaça do que eu, ele tem a bronquiolite também um pouquinho mais aguda só. Mas ele também passa bem. E ele perdeu, só um comentário, ele perdeu um pouquinho da narina aqui direita, um pedacinho bem pequenininho da carne, assim, então, bem sutil. Ali no momento, o senhor não percebeu de onde se iniciou o incêndio? Não, eu não tinha visualização. Eu sabia que vinha da pista principal e do palco também, que falava, deu fogo no incêndio, ali no palco. Tudo mais. E digamos assim, para uma pessoa como o senhor, que não conhecia Boate Kiss, né, que nunca tinha ido lá, a sinalização que havia na boate em termos de indicação de locais de saída era algo que, como um cliente da boate, lhe deixava tranquilo para sair ou sentiu falta de indicações precisas de locais de saída? O sentimento, eu não sei, mas o fato é que quando deu o princípio de incêndio não teve nenhum alarme, não soou nenhum alarme, e também não tinha uma claridade, não estava claro a rota de saída de emergência e também não teve iluminação. Diante disso, então, eu não tinha visualização nenhuma da rota de saída de emergência. O senhor chegou a perceber se havia extintores de incêndio? Não sei dizer, não percebi. Não lembro de ter visto, mas eu também não sei dizer se tinha ou não tinha. Depois dos fatos, o senhor conversou com outras pessoas que sobreviveram a ele, suponho? Sim. Conversou com alguém que estivesse ali mais perto de onde a banda fazia o show? Não me lembro. Não conversei. Saberia dizer se alguém lhe descreveu como tudo começou? Não, também não. Ministério Público. Emanuel, podia começar nos relatando, que tu foste um pouco sucinto sobre essa questão da tua ida ao hospital, né? Tu falou, eu consegui chegar no hospital e depois fui entubado. Mas tu podia nos relatar um pouquinho assim da tua trajetória nisso tudo, transferência para outros hospitais, tempo de hospitalização, como é que foi tudo isso? Eu cheguei no Caridade, através da Polícia Caridade, Militar. só para que as pessoas daquelas... Né, é um hospital em Santa Maria, é isso? Isso. Eu cheguei no Hospital Caridade, em Santa Maria, levado pela Polícia Militar. Chegando lá, eu fui levado para a emergência, para a sala de emergência, e já tinha muitas vítimas lá.
E eu peguei, eu me lembro que eu deitei na última maca disponível. E fiquei deitado ali, esperando atendimento. E neste momento, estava chegando com muita frequência mais e mais vítimas. Certo. E todas que estavam chegando em determinado momento estavam bem lesionadas, machucadas, queimadas e também já pareciam inconscientes, certo? Sim. Também me lembro do hospital da equipe, naquele momento que ele estava, me marcou muito, foi um dos funcionários estava em estado de choque, dos funcionários do hospital. Depois disso, eu fui transferido para uma ala que já foi montada rapidamente, com alguns leitos. Fui atendido, eu me lembro, por uma médica oftalmologista de Santa Cruz, que foi ali ajudar, e ela vedou meus olhos, que eu tinha queimado muitos olhos. Eu fiquei com os olhos vedados, estavam bem queimados. E aí depois fui transferido por um leito um pouquinho mais fechado e reservado. E daí junto estava um colega meu de infância, que eu me encontrei com ele ali. Ele ficou me ajudando, dando assistência. Por volta do meio-dia, não me lembro exatamente, a minha mãe veio, lá de Porto Alegre, ela se dirigiu a Santa Maria, meu pai e minha mãe veio, e nisso surgiu uma disponibilidade de ambulância para me levar para Canoas. Sim. Então eu fui transferido para o Hospital da Obra de Canoas por ambulância. E de ambulância ou de helicóptero? Ambulância. Tá. Ambulância. Aí eu chegando em Canoas, eu já fui direto para a UTI, prontamente fui entubado. Chegou a ficar em coma, induzido? Sim, fui entubado. Quanto tempo tu ficaste? Foi 4 dias. 4 dias. Se não me engano, 4 dias. Mais ou menos, 4 ou 5 dias. E teu irmão, porque pelo que eu entendi do teu relato, quando tu foste socorrido, tu estavas com outra pessoa e tu entrou num carro com outra pessoa que tu não conhecia. Desconhecida. E teu irmão, como é que ele chegou no hospital? Como é que ele foi socorrido? O meu irmão, eu não sei, mas eu tenho relatos. Os relatos que me contam é que... Ele deve ter te relatado, né? Não, meu irmão, o relato dele, o relato do meu irmão, ele foi pela lateral esquerda, em direção à saída de emergência, ele chegou próximo da porta e ele falou que estava respirando por uma janela de vidro de acrílico dos caixas, procurando oxigênio por ali. Só que quando quebraram o vidro ali, teve entrada da fumaça e aí ele acabou desmaiando. Ele e a namorada. A cunhada dele já tinha saído. Quando ele desmaiou e, posteriormente, veio o Corpo de Bombeiros, com o combate do Corpo de Bombeiros com água, com a neblina, a minha cunhada foi molhada, aí ela acordou com a água. Aí ela saiu. E o meu irmão, ele continuou desmaiado. Sim. Uns 15 minutos antes do incêndio, os colegas dele tinham saído. No momento do incêndio, eles estavam ajudando a retirar as pessoas e tudo mais. Então, um colega dele retirou o meu irmão. E aí, dali, ele já teve um atendimento de primeiros socorros, começou a respirar novamente, só que ainda estava desacordado. Então, ele foi levado até o Unimed, em Santa Maria. Lá no Unimed, ele foi entubado. No procedimento, quando ele foi entubado, quando fizeram a sondagem nele, botaram soro e fizeram a sondagem, deixaram fechado, grampeado, o canal, o tubo de sondagem da uretra dele. Então, ele teve algumas complicações em decorrência disso, porque no procedimento ali não deixaram aberto. Então, ele não estava urinando, ele já estava tendo alguns problemas de pressão alta, já estavam desconfiando que o rim estava parando e tudo mais. Mas, posteriormente, ele já foi transferido por avião para o Hospital da Obra de Canoas. Vocês ficaram no mesmo hospital, então? No mesmo hospital. E ele ficou quanto tempo internado? Ele ficou 1 ou 2 dias a mais do que eu entubado, e ele ficou 10 dias no final. Daí, depois da UTI, nós fomos transferidos para o leito. E depois de estarmos no leito, eu saí, eu ganhei alta, e ele ficou 10 dias a mais porque ele teve uma infecção pulmonar. E ao total, quanto tempo tu ficaste internado? 10 dias. Depois disso, eu vi que tu relataste que ficaste com lesões, certo? Tu teve que fazer alguma cirurgia de enxerto, alguma coisa? Não, nenhuma cirurgia, somente tratamento. E teu irmão? Meu irmão também não teve muitas lesões. Até hoje vocês têm acompanhamento com algum Sim, com pneumologista. Com pneumologista. Constantemente. Fazemos exames anuais, tomografia, espirometria. E fazemos o uso contínuo do Aerolim. É uma bombinha que ele já tem um anti-inflamatório junto.
E vocês, até hoje, vocês dois usam. Sim. Vocês disseste que vocês estavam comemorando o aniversário, né? De vocês, de gêmeos de vocês. Tu podias me explicar se vocês tinham feito uma reserva? Como é que foi, assim, se vocês tinham, ou vocês, a gente vai lá, ou tinham, assim, combinado com um grupo? Como é que foi essa organização desse aniversário? Não foi feito reserva, que eu me recordo, não foi feito reserva. Nós marcamos com um grupo e fomos. Não tinha, então... Era um círculo pequeno de amigos, não era muito. Não eram muitas pessoas. Vocês foram... o senhor se recorda exatamente quantas pessoas... Não me recordo. Ordem de grandeza de 15 pessoas, não passando disso. Sim. E vocês chegaram lá e ficaram em alguma mesa para comemorar esse aniversário? Ou... Não. Não. Sem mesa. Sem mesa. Na época, tu disseste que estava estudando aqui na URGS, né? Isso. E que faculdade tu fazia? Engenharia de Minas. Engenharia de Minas. E depois tu concluíste isso? Como é que foi isso? Eu concluí, um pouco antes de concluir, comecei a trabalhar numa empresa de proteção contra incêndios, me especializei em engenharia de segurança do trabalho e, posteriormente, em engenharia de incêndio, na URGS. Agora, né, por que essa opção por engenharia de incêndios e essa área de proteção em decorrência dos fatos? Não sei dizer se foi em decorrência dos fatos. O fato é que surgiu uma oportunidade para mim e eu, desde lá, assumi esse desafio, tenho tentado cumprir com o meu dever. Sim. E quando tu diz tenho tentado cumprir com o meu dever, o que tu está querendo dizer com isso? Atender às normas, às legislações. A realidade é que hoje o Brasil, como um todo, não tem uma grande preocupação com prevenção de segurança. Não somente contra incêndio, mas prevenção como um todo. Sim. Né? Até a prova disso é a própria Mariana, logo em decorrência disso, veio para o Madinho. Sim. Então, quando eu digo cumprir com o meu dever, é fazer sempre o correto. Sim. Que garanta a proteção das pessoas, que se atenda às normas, às legislações. Emanuel, já que tu seguiu tua vida estudando as normas, proteção, chegou a estudar as normas e proteção em relação a Boate Kiss? Sim, no curso de especialização de engenharia de incêndio é abordar. Eu, especificamente, não trabalho com projetos PPCI, que se chama, né? Projetos Sim. e planos de prevenção contra incêndio, nem com instalações em geral. Eu trabalho num segmento específico desse ramo, que é de proteção passiva, compartimentações, selagem. Mas, por estar no ramo, eu conheço um pouco disso. Sim. E também eu estudei na especialização. E, dentro de todo este teu estudo, poderia começar a nos relatar se observaste normas e questões que não estavam sendo cumpridas na Boate Kiss? Assim, eu não tenho o projeto do local. Sim. E eu também não conheço o enquadramento legal daquela edificação naquele momento. Sim. Certo? Das exigências, o que deveria ser exigido ou não. Então, eu não consigo ir além do meu testemunho. O Sim. fato, por exemplo, é que eu não vi alarme de incêndio, extintores de incêndio. Extintores de incêndio não quer dizer, eu não me lembro de ter visto. Não sei se estava lá ou não, Sim. mas eu não me recordo de ter visto. Também não teve alarme, não teve iluminação de emergência e sinalização. Tu falaste há pouco... E também o número de saídas de emergência, né? Só tinha uma, isso eu me lembro de ter visto. Só tinha uma saída de emergência. Só tinha uma saída de emergência, tu Isso. não viu alarme, Isso. tu não Iluminação. viu iluminação de emergência. Sinalização E também. quando tu fala em sinalização, o que tu estás querendo te referir? Sinalização são as indicações da rota de saída de emergência para que a população consiga visualizar e se dirigir com uma certa segurança e calma para a saída. E elas têm que ser visíveis, então elas têm que ter um aclaramento próprio ou ser fotoluminescentes. Isso não existia, Não me lembro de ter visto. certo? Tu chegaste a reparar naqueles guarda-corpos? Não. Eu me lembro do guarda-corpos da área VIP, mas se tinha algum outro, eu não sei dizer. Certo. E eu vou ter que te perguntar, Emanuel,
de uma questão. Tu falaste no teu relato ao juiz que quando começou a pingar uma coisa em ti, tu achou que era água, ou que fosse um chuveirinho, ou, enfim, os sprinklers, né? Que são chamados popularmente dos chuveirinhos. E o que tu podes nos dizer em relação a isso? Já que tu entende da área, que em estabelecimento é necessário ou obrigatório esse tipo de chuveirinho? Existiu isso na boate? Foram acionados? Não foram acionados. Eu não senti nada de água caindo em mim, eu não visualizei nada. Certo. Isso eu posso dizer. Mas o que eu senti caindo em mim foi algum gotejamento de algum material termoplástico, alguma coisa assim. E o senhor tem esquentou. conhecimento em que tipo de estabelecimento é obrigatório isso? Então, isso depende. Teria que pegar a legislação aplicável, verificar a ocupação, as características da edificação, tanto a altura como a área construída, a classe de risco, e fazer, desenhar se seria necessário ou não. A próxima questão em relação à boate é que o senhor disse que era a primeira vez que vocês chegavam. Quando o senhor chegou, o senhor lembra que horário que foi? O horário que vocês chegaram? Não, o horário eu não me lembro. Quando vocês chegaram, demorou muito para entrar? Tinha fila? Tinha fila. Vocês pagaram o ingresso inteiro? Ou tiveram alguma vantagem por estar de aniversário? Não me lembro. Não me lembro disso. Não lembra. Quando o senhor esperou na fila, lembra se esperou muito tempo para entrar? Também não me lembro, não sei dizer. E lá dentro, o senhor lembra se estava cheio, mais ou menos cheio, muito cheio? Estava muito cheio, tanto que antes do incêndio, alguns minutos antes do incêndio, 15 minutos, 20 minutos, as colegas que estavam conosco, os rapazes que estavam conosco, colegas do meu irmão, saíram justamente alegando que estava muito cheio e desconfortável. Foram embora por causa disso? Isso, exato. Na verdade, os rapazes foram para a área de fumantes fumar e as gurias foram embora. Tu falaste que tu tivesse tratamento, enfim. Tu podia contar ali um pouquinho como é que foi a tua trajetória pessoal em relação ao teu tratamento e em relação à tua vida pessoal? Olha, eu sou muito tranquilo. Graças a Deus eu não tive nenhum trauma em relação a isso. Eu Sim. falo abertamente sobre isso, não tem problema nenhum. Embora realmente tenha sido muito delicado e difícil. Mas por mim eu não tenho nenhuma dificuldade. Não me afetou fisicamente, somente algumas cicatrizes e essa questão da bronquiolite no pulmão. Sim. Mas também eu tenho uma capacidade pulmonar normal, cardíaca também. E psicologicamente eu fiz algum tratamento no início psicológico, mas foi 2, 3 meses depois. Mas Sim. depois eu também me considero normal, psicologicamente falando. Como é que tu conheceu tua esposa? É pertinente ao... Sim, é pertinente. Isso acontece às vezes. Quando a oitiva parece já ter se encerrado, começam a surgir perguntas que eu também acho impertinente. Mas se o senhor não quiser responder isso, fique à vontade para não responder, porque realmente não tem relevância no processo. Não, tem relevância, doutor, porque foi em decorrência. A minha esposa fazia meus curativos nas minhas feridas. Em decorrência disso, nós nos casamos. Por isso que tem pertinência. Então, em decorrência da situação que o senhor conheceu sua esposa. Eu me encontrei com ela lá, Sim. no hospital. E aí nós nos conhecemos e, posteriormente, decidimos nos casar. Nós vamos mostrar aqui uma reconstrução dos fatos. O senhor se recorda se... Onde eu estava? Sim. Onde é que o senhor estava? À direita. Vira a tela, rotaciona para a direita. Exatamente aí. Aqui, perto do bar? No bar. No bar. No O que bar. o senhor tinha bebido? Uma dose de uísque.
Uma dose de uísque. Seu irmão estava nesse momento que começou o fogo, que o senhor viu que viu fumaça aqui? Rotaciona para a esquerda, por favor. Neste painel aí. Esse? Neste painel. Ele Eu estava lá no visualizei fumaça. fundo, no painel, ou estava mais... Estava adjacente ao painel. Aqui? Uhum. Eu visualizei fumaça aí. Tá. O senhor, quando fala que visualizou fumaça, o senhor diz o seguinte... Eu ouvi ainda som. Uhum. Isso. Eu Isso. tinha a iluminação da festa e eu me lembro de escutar o som ainda. E Não o muito alto, mas eu escutava alguma coisa de E o som. senhor ouviu alguém dizer nos equipamentos de som que estava pegando fogo na boate? Não consigo afirmar isso. O senhor ouviu Não. isso? Não ouvi. Não me lembro de ter ouvido. Não lembra de ter ouvido. Não me lembro de ter ouvido. E o senhor chegou, sabe onde é que sabe conseguir se localizar onde estava acontecendo o show? Sim. No palco principal, esta é a pista, neste palco. Nesse palco aqui. O senhor Nesse chegou a palco. assistir alguma parte do show? Sim, eu fui para a pista em algum momento da noite e pela densidade de pessoas, estava muito cheio, eu saí. O senhor soube que foi utilizado artefatos pirotécnicos? Não soube. O seu irmão, o senhor disse que morava em Santa Maria, certo? Uhum. Quando, ele era frequentador da boate? Frequentador, não. Ele ia mais na casa de estudantes, mas ele já tinha frequentado. Ele já tinha assistido alguma vez show da gurizada fandangueira? Não. Não. Quando o senhor, que estavam de aniversário, enfim, né, e tinha mais a outra amiga de aniversário, o senhor disse que... Vocês chegaram a pedir as champanhes com as... Não pedimos. Viu-se isso circulando nesse dia, nessa noite? Com as velas? Não me lembro de ter visto. Não lembra de ter visto. Não me lembro de ter visto. O seu irmão chegou a lhe dizer se alguma vez tinha visto o show com artefato na Kiss? Com artefato pirotécnico? Não me disse. E outras pessoas disseram? Também não. Também não. O senhor disse que saiu pela lateral... Seu irmão saiu, ele lhe disse pela lateral esquerda, é isso? Isso. O senhor sabe por que caminho ele saiu? Mais ou menos sim. Qual A que direção foi? eu sei. Pode retornar para ali, para o bar de cima, por favor, onde nós estávamos. Sim. Aí, um pouquinho mais para frente, por favor. Bom, essa seria a nossa visão. Tá. Desta visão, ele seguiu em direção à esquerda. Isso. À direita agora, vira à direita, por favor. Ele falou que foi pela esquerda. E ele disse que estava tentando pegar ar pelo caixa. Pela alguma janela de acrílico. Isso que ele disse. Aqui tem... Vamos ali no caixa, que tem um caixa aqui. Esse caixa? É, provavelmente foi esse. Não, aqui é a chapelaria, mas vai mais adiante. Mais pra frente. Aqui? Isto, este aí. Ele estava tentando respirar, pegando ar pelas janelas do caixa. Quando quebraram essas janelas, aí veio, ele não tinha mais como respirar, aí ele veio a desmaiar. Tá, e o senhor? Pode retornar lá pro bar de cima, por favor. Tá, agora vira pra gente... Retorna, por favor. Aí. Bom, eu fui pela lateral. Pode ir avançando, por favor. Avançando. Avança mais. Agora a direita, vira aí. A direita. Aí, por essa porta. Isso. E aí o senhor saiu pela porta aqui, que a gente chama de fumódromo? Ou por esta outra? Pela outra, eu não saí pela área de fumada. Foi por esta outra. Essa aqui? Isto. Algum segurança lhe barrou? Não. O senhor soube que aconteceu isso? Eu não vi. Só escutei algumas coisas na mídia. Na mídia. Isto. Quando o senhor, afinal, conseguiu sair, Uhum. viu fumaça de que cor lá fora?
Quando eu saí, eu já estava com os olhos queimados. Então, na minha visibilidade, eu estava vendo fumaça em tudo que é lugar. Era até meu comentário que eu comentei com o meu colega que estava lá no Caridade. Mas isso é porque eu estava com os olhos queimados. Então, eu não consigo dizer o quanto eu vi de fumaça na rua ou não. Chegou a ver se tinha táxi estacionado aqui na rua? Eu me lembro que tinha alguns carros. Sim. Agora, se eram carros civis ou profissionais, eu não sei dizer. O senhor não era, claro, da cidade, né? Uhum. Mas conheci, me disse que não tinha nenhuma relação com os réus, mas de vista o senhor conhecia algum dos proprietários da boate? Nenhum. Nenhum. Quando o senhor saiu, reparou se já tinha alguém tentando socorrer as pessoas lá dentro? Não, ainda não tinha. Ainda não tinha? Não tinha, tanto que eu fui pedir ajuda para uma pessoa que estava com o seu carro ali e a pessoa estava olhando, tentando entender a situação. Sim. Então não tinha ninguém ainda ajudando, naquele minuto. Aham. E... Pode fechar o dispositivo. O senhor disse que aquela noite, a pessoa que vocês estavam juntos ali, né, com que o senhor estava, ela se chamava Alana. Isso. E o senhor se lembra dela? Sim, eu lembro dela. Lembra dela? Uhum. Ela veio a falecer. Eu sei, né? Ela está no rol das vítimas, né? Foi juntado um vídeo, eu juntei um vídeo do YouTube dela. Eu queria que o senhor me confirmasse se é essa menina desse vídeo. Passa um pouco adiante para a gente já ali para... Isso. Tem que estar com... Sim, é esta aí. Vamos ver aqui o vídeo. Tá sem som? Tá sem som. Tu explica, põe. Tá aí. Bom, nessa véspera de Dia dos Pais, eu tô aqui pra homenagear o meu, que é um cara... Nossa, não dá pra descrever porque ele é o meu pai, mas eu vou tentar, em algumas palavras, dizer um pouquinho do que ele significa pra mim e das coisas que ele faz e do jeito dele, as coisas que eu gosto nele e o que faz dele o melhor pai do mundo. Te amo, pai. Já tinha visto esse vídeo? Esse não. Tem um outro vídeo dela, acho que ela canta uma música. Sim, também está no processo. Saiu na mídia também. Sim, mas é esta... Esse não. Não, é esta a menina que estava É essa comigo. menina. E esse vídeo o senhor nunca tinha visto? Este não. Eu não tenho mais nada a perguntar. Não. Com relação aos assistentes, alguma indagação, alguma questão? Sim. Bom dia. Pode me corrigir se eu estiver errado. Tu falaste que teria algum conhecimento técnico em decorrência da tua formação. Sim. Eu vou te passar números e a gente chegar à pergunta. São 242 mortos e 636 feridos. Somando isso, chega um número de 878. A boate ela tinha um limite de 690 a 691 pessoas. Poderia esclarecer para nós o que se põe ou não em risco as pessoas acima quando ultrapassa o limite do permitido? Sim, a saída de emergência, ela é calculada, a largura e o número de saídas de emergências, ela é calculada em função da população. E o tipo de população, se é uma população, quanto dispersa, quanto conhece o ambiente. Então, o limite de população estipulado pela norma está em função do número de saídas de emergências e da largura disponível para as pessoas evadirem.
Então, se botar mais além do permitido, já expõe essas pessoas a risco. Já expõe as pessoas em risco, com Obrigado. certeza. Obrigado, Excelência. Algum outro assistente? Sim, Excelência. Por gentileza. Apenas uma pergunta, já aproveitando a parte técnica tua. Pelo que tu pôde ver lá dentro, as saídas de emergências eram adequadas ao local e à população que frequentava lá? Faltava ou sobrava? Bom, eu vi uma saída de emergência. A norma aplicável na época era NBR 9077. Por se tratar local de reunião de público, precisaria de pelo menos 2 saídas de emergência. Ali. Tá bom, muito obrigado. Doutor Amadeu, por favor. Bom dia. Como é que funcionou algum equipamento anti-incêndio? Tinha disponibilidade? Eu não visualizei nenhuma ação de combate, nenhuma ação de alarme. E, como já dito, também a iluminação de emergência não funcionou e nem a questão da sinalização. Eu também não visualizei. O senhor não viu extintor de incêndio? Não me lembro de ter visto. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos às defesas, seguindo aquela ordem. Doutor Jean em sua bancada. Sim. Microfone aqui, né? Bom dia. Tudo bem? Seguinte, nós temos 2 NBR aqui, 9077, 10897, Excelências. Elas dizem que locais como aqui deveriam ter esses chuveirinhos. Tchê, se existissem esses chuveirinhos, talvez Eu não sou sordo, pode falar mais baixo. Sabe, talvez toda essa tragédia pudesse ser menor se tivesse esses chuveirinhos na Kiss. É uma resposta técnica ou uma opinião como testemunha? Como tu quiser, tio. Emanuel, fica só mais... Pode sentar assim? O senhor vai ouvir o doutor. Mormente, o doutor Jean, tenho certeza que o senhor vai ouvir, porque ele tem o tom de voz. Vira normal, como o senhor estava, porque a gente precisa captar a sua voz no microfone. Tá, perfeito. Isso que é importante. Respondendo a tua pergunta, em qualquer local e ambiente de incêndio que tenha os chuveiros automáticos, o chuveiro automático, em geral, se não é algum tipo especial, ele não vai fazer, provavelmente, a total extinção do incêndio, mas ele vai, com certeza, retardar a propagação de chama e também de fumaça. Tio, obrigado. Assim, tu ficou sabendo, Emanuel, que os extintores negaram? Não fiquei sabendo. E a lotação, como é que estava a casa naquela noite? Estava lotado? Muito lotado? Estava muito lotada. Muito obrigado, Emanuel. Desculpa alguma coisa. Doutor. Sim, por favor. Bom dia, Emanuel. Emanuel, com relação aos extintores de incêndio, existe alguma recomendação legal que os extintores fossem protegidos por algum vidro, alguma circunstância que impedisse que os extintores fossem acionados durante a noite por determinada brincadeira? É uma proteção, né? Isso eu não sei dizer, eu não conheço a casa noturna completamente, eu não visualizei nenhum extintor. O que eu posso só dizer em relação à parte dos extintores é que os extintores eles têm que estar posicionados, como exigido pela norma, numa determinada altura e devidamente sinalizados e distribuídos, e que eles precisam de manutenção. E essa manutenção é de responsabilidade do proprietário, se não tiver nenhum responsável técnico que tenha assumido isso. Esse teu conhecimento técnico, tu adquiriu posteriormente ao acidente? Em partes. Meu pai era bombeiro, então já frequentei com ele alguns cursos de treinamento de brigada de incêndio. Em virtude desse conhecimento técnico que tu tens, tu sabe nos dizer se a legislação de Santa Maria proíbe ou proibia a utilização de algum material inflamável no teto ou nas paredes do estabelecimento? Eu desconheço a legislação da época. Tu mencionaste da NBR, né? A NBR 9077, tu sabe se ela possui algumas determinadas especificações para uma edificação que não possui janela?
Eu não sei se aqui tinha janelas ou não, mas em relação ao 9077, em virtude do que me relatam, né? Em virtude do incêndio das Renners, incêndio da Renner em Porto Alegre, que as pessoas ficaram presas nos gradis e não conseguiam evadir, foi colocado esse item na NBR 9077 em relação às edificações sem janelas, que uma edificação sem janelas que não permita a tiragem de fumaça ou o salvamento de alguma pessoa, ela deve ter medidas adicionais, com a instalação de chuveiros automáticos e uma exaustão de fumaça, com 10 trocas de ar por minuto, e, se não me engano, se aplica uma casa noturna também, não deve ter a presença de materiais combustíveis nos revestimentos. Tu viu algum sistema de exaustão lá na boate? Eu somente visualizei os dutos de insuflamento de ar. Perfeito. Satisfeito, Excelência. Ok. Perdão, doutor. Sim. Seu Emanuel, bom dia. O senhor, que hora chegou na boate? Lembra, mais ou menos? Isso já foi perguntado, doutor. Isso foi perguntado pela promotora claramente. Pode pular, não precisa responder, Emanuel. O senhor... Alô, está funcionando agora? Tá. Seu Emanuel, o senhor já frequentou outras boates em Santa Maria? Não. Quando o senhor vai a uma boate, o senhor tem cuidado de saber onde é que tem uma saída de emergência? Eu não vou mais em boate. E quando eu ia, eu não cuidava. Fala-se que tinha a única luz que tinha após cair a energia, seria próxima ao banheiro, uma propaganda de cigarro. O senhor chegou a ver essa iluminação? Como eu saí pela porta da direita, eu estava distante dos banheiros, então eu não tinha essa visibilidade e eu não vi. Não viu. Nem na área do fumódromo, que diz que lá tinha uma propaganda de um cigarro. Não lembro de ter visto. O senhor não fuma? Não fumo. Ainda bem. O senhor soube depois, porque antes o senhor não conhecia, que fecharam as janelas que existiam na boate? Não soube. O senhor sabe a que se destinava esse prédio no início, quando foi construído? Eu soube, através da mídia, que se tratava de um depósito. Era um depósito de bebidas. Dizem as pessoas que a boate estava tão cheia que não dava para se mexer. É verdade? Ela estava tão cheia que a densidade estava bem alta das pessoas, principalmente na pista central, na pista principal, em frente ao palco principal. Mas ali no bar onde eu estava também estava bem cheio. Para ir ao banheiro demorava muito, para voltar, para se movimentar dentro da boate. Sim, demorava bastante. Uma moça diz que não dava para levantar os braços. Tinha que andar com os braços ao lado do corpo. É verdade isso? Não consigo afirmar, não sei dizer. Ok.
É o senhor que fez um TCC sobre esse trabalho aí? Ou não? Não. Não. Tem um que era um acadêmico e fez o TCC sobre esse trabalho. Eu agradeço a sua fineza. Muito obrigado, doutor. Seguindo, doutor Mário. Doutora, a bancada segue, só mais um pouquinho, por favor. Oi? Ah, segue? Ah, perdão. Tá, vamos esse aqui. Emanuel, bom dia. Emanuel, tu disse que na noite tu foi comemorar teu aniversário com um amigo, uma amiga? Eu fui comemorar o aniversário com meu irmão gêmeo, junto com os colegas deles. Tá, perfeito. Tu, teu irmão gêmeo, ganhou algum presente da festa, alguma bebida com pirotecnia, um foguinho em cima? De novo, viu, doutor? Eu quero crer que isso já foi perguntado, né, Manuel? Já foi perguntado. Tá. Quando tu chegou na festa, tinha muita fila na frente? Já foi perguntado do mesmo modo. O senhor me desculpa, doutor, é que eu estou prestando atenção no que a vítima fala. Deixa eu ver. Manuel, bom dia. Tu já referiu que foi a primeira vez que tu foi na Kiss e não ia em festas antes, correto? Não, eu ia em festas antes. Tá. Depois eu não tenho mais ido. Tá, então antes da Kiss, quais festas tu frequentava em Santa Maria? Em Santa Maria, nenhuma. E nenhuma? Quais as outras casas que tu ia? Eu ia em Porto Alegre. Pode citar nome, por favor? Posso? O Beco, o Cabaré na época, não sei se algumas delas existem ainda. Tá. Dessas outras casas que tu frequentou antes do dia 27, tu notou alguma diferença ao entrar na Kiss para com essas outras casas? Nenhuma. Nenhuma diferença? Quando tu entrou na Kiss, embora tenha sido a primeira vez, a tua primeira impressão ao entrar na Kiss, qual que foi? A impressão em relação à estética ou à segurança? Perdão, não especifiquei. A segurança te apresentava ser uma casa fiscalizada, uma casa que estava correta, que estava tudo certo, ou eu não sei, tu estudou depois, né, a questão de segurança, depois da tragédia. Antes não tinha um conhecimento. Eu não tinha essa percepção, então, na minha visão, aparentava ser um lugar como uma boate como qualquer outra. Segura? Sim, havia o meu pressuposto que estaria segura. Certo. Tu referiu também que teve dificuldades ao sair, né, naquele momento de pânico ali. Para ti, Emanuel, qual foi o principal fator que dificultou a saída da boate? A fumaça, a alta temperatura, a falta de iluminação e sinalização, o volume de pessoas e o número de saídas de emergência. Só tinha uma saída. Se tivesse mais, talvez seria mais fácil. Aí eu queria chegar. Esse afunilamento que a gente tem, né, ao sair da boate, isso então, já deixou bem claro, prejudicou em muito a saída? Sim. Certo. Emanuel, só mais uma pergunta da minha parte. Pelo teu conhecimento técnico hoje, quem seria responsável por fiscalizar a festa? Sabe nos dizer? Pode repetir de novo? Pelo teu conhecimento técnico hoje, a quem compete fiscalizar a casa? É pertinente, juiz? Responde. Se souber, né? Sim. Uma opinião minha, pessoal, a fiscalização é um conjunto de órgãos, tanto de estados como de conselhos, que tem o dever de fazer a fiscalização.
Eu não sei se aplica a legislação da época, quem eram os responsáveis, mas, no meu entendimento, alguém da prefeitura deveria ter este controle, em conjunto ou não, com o Corpo de